Estamos aqui para mais um episódio que vai expandir os seus horizontes auditivos. Concha Acústica Podcast, gravado direto da URI em Frederico Westphalen. Eu sou Letícia Sangalete e estou muito feliz de ter aqui comigo, estreando no Concha Acústica, uma pessoa, uma profissional que eu admiro muito. Vou deixar que ela se apresente. Oi, Leite, tudo bem? Olá, pessoal do Concha Acústica. Que prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Greta, estou integrando aqui o time de hosts e para começar a minha integração aqui com o Concha, temos uma convidada muito especial, né, Leite? Vamos lá. Antes da gente apresentar essa convidada, a gente precisa falar de quem está nos apoiando nesses episódios aqui. Cero Odontologia Estética, clínica em 3 passos, tudo para o seu sorriso ficar ainda mais bonito. Lentes de contato, odontologia digital, implantes Invisalign e harmonização facial. Está conosco também Cressol Cooperar, uma cooperativa financeira completa feita de pessoas e para pessoas. A Cressol Cooperar que tem a Cressol Conecta e uma agência digital, mas que quem nos atende são pessoas. Vamos então apresentar a nossa convidada, ela que é muito especial, é diretora aqui da URI. Greta, faz as honras da casa aí. Nossa convidada é a professora doutora Elizabeth Ceruti, diretora-geral da URI Campus de Frederico Westphalen. É professora, pesquisadora e líder de importantes iniciativas acadêmicas. Ela possui doutorado em educação pela PUC Rio Grande do Sul, pós-doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pesquisadora, membro da Cátedra Unesco, não sei se eu falei certo agora, Cidades que Educam e Transformam, e atua há quase 20 anos na URI. É uma honra receber a professora Beth, que faz parte dessa história. Muito legal ter você aqui com a gente. Agora vocês me deixaram nervosa. Muito bem. Primeiro agradecer, né? Leti, Greta, amigas de longa data, pessoas muito queridas, assim, fazendo uma memória, né, de vocês. Vi vocês, bem coisa de ti agora, né? Vi vocês crescendo e hoje brilhando nas suas atividades profissionais. É uma alegria muito grande a gente estar diretamente aqui da nossa URI, vivendo esse episódio, né, do Concha Acústica, que já é um projeto muito vencedor, que há 3 anos nasce levando informação, orientação, principalmente nesse mundo que nós estamos literalmente todos conectados. E hoje, diretamente aqui da URI, tenho aqui meu colega, professor César, aqui no estúdio, que também tem esses projetos com a gente de exponenciar, né, esse conhecimento, essa vida que, de alguma forma, pulsa para todos nós. Então, é uma alegria receber vocês aqui. Leti, importante a gente falar para quem está nos assistindo, ou se você que está nos ouvindo, vai lá ver o vídeo. Esse estúdio maravilhoso aqui que a gente tá é da URI, tá localizado aqui em Frederico, que nos acolheu, nos recebeu com muito carinho e possibilitou a gente falar um pouquinho sobre inovação aqui em Frederico Westphalen, em toda a região, né, Leti? A gente fala muito sobre isso, sobre inovação aqui no Concha Acústica, a gente não podia deixar de falar com a URI, que passa por toda essa história de Frederico Westphalen região. E essa história que a Prof. Beth fala, né, do Concha estar aí há 3 anos, e acho que tem muito a ver com a história da URI também, que né, tem uma caminhada de anos na região e que a cada ano né, se modifica, se organiza diferente para que possa atender as demandas. E tem a ver também tudo com inovação. Como que a URI vem trabalhando a inovação, como vem se adaptando às mudanças e especialmente na educação, né? A URI que sempre foi uma universidade que teve cursos presenciais, agora vem também se atualizando, trazendo a questão dos cursos EAD, como que foi ver essa mudança e trabalhar junto nesse panorama? É uma pergunta grandiosa, né, Greta e Leti, porque a gente a gente viveu um pouco daquela URI do passado, também na condição de aluna, né? Eu sou filha da URI também na minha graduação. E a URI, ela é uma história de aproximadamente 60 anos, quando um grupo de sonhadores, feitos por pessoas deste lugar, entendiam que nós tínhamos que ter ensino superior, porque muitas pessoas da nossa comunidade, elas não tinham como enviar seus filhos ou manutenir seus filhos nas grandes capitais. Então, trazer os cursos superiores para a URI era uma forma de
trazer uma possibilidade de crescimento das nossas comunidades. Então, há 56 anos, a gente já iniciava o ensino superior com o curso de letras, que foi o nosso primeiro curso, numa grande parceria com a UFSM, através de uma ação de extensão deles, que os professores deles vinham para cá, e depois desse processo formativo, a gente foi tendo pessoas que pudessem, então, dar continuidade como professores da casa. Ali nascia a FESAL, que é a Fundação do Ensino Superior do Alto Uruguai. E este lugar aqui, onde nós estamos hoje, ele foi cedido, então, para a FESAL, porque era uma área, já que o município de Frederico Westphalen possuía, onde aqui seria o cemitério do município. E em virtude de todas as ações que foram tomadas com o prefeito da época e com esta equipe de protagonistas, que a gente sempre intitula eles assim, com a reitoria da UFSM, na intenção de que se aligerasse os processos, então a FESAL toma para si essa responsabilidade de fazer daqui um lugar da educação. E esse prédio que nós estamos hoje, já reformulado, como a Greta disse, com esse magnífico laboratório, se começa então a construção desse lugar. Um pouco antes disso, a gente ocupa o seminário diocesano. A FESAL, então, ocupa o seminário, ocupa a casa do antigo bispado, aqui de Frederico, e ocupa também as dependências do Roncalli, antes de ter esta obra aqui. Porque nós não tínhamos paredes, mas tínhamos um desejo, né? É assim que a FESAL inicia a sua trajetória. E a gente começa a entender que é um pouco isso. A gente tem esses desejos, e esses desejos, unindo pessoas com o mesmo propósito, você consegue buscar as melhores soluções. Então, a história ela começa assim. Com o passar do tempo, outros cursos vão se agregando, e aí a gente começa a ter toda uma reorganização da casa para que a gente receba cursos da área de sociais aplicadas e comece, então, a formar os administradores. Este ano nós estamos comemorando 49 anos do curso de administração, no que vem é os 50 anos, né? Depois vem o curso, então, de ciências contábeis, vem o curso de pedagogia e assim por diante. Então, essa parte aqui, o prédio térreo, o chamado prédio 6, onde nós estamos hoje, ele é ocupado pela FESAL e a gente vai vivendo, então, todas essas inserções dos cursos que os alunos vão adentrando e vão sendo diplomados pela Fundação. Posteriormente a isso, praticamente 20 anos depois, quando o Ministério da Educação lança uma legislação extremamente interessante para essas fundações existentes no Brasil, as 3 fundações existentes aqui na nossa região e nas regiões correlatas, elas se unem. Então, a FESAL, a FAPES e a Fundames, Santo Ângelo, né, onde a Lete também atua naquela região, e Erechim, unem-se com a FESAL, aqui de Frederico, e se constitui, então, a Fundação Regional Integrada, que é a mantenedora da nossa universidade. E em 92, acontece um grande ato, né? E eu não posso deixar aqui de salientar a própria história do professor Valdomiro, que era um dos entusiastas, pai do professor César, que ele ajuda em toda essa constituição legal, junto com este grupo de pessoas da FESAL, e já algumas entrando já no contexto URI, em que acontece o grande ato, então, de recebimento de uma portaria que nos torna uma universidade. Porque para ser universidade, você precisa ter um conjunto de outras ações que vão além do ensino. Então, em 92, a gente recebe este selo, este documento, esta portaria de que somos uma universidade regional integrada, em que estas 3 fundações, elas se fundem, fazem uma fusão, e a gente tem a concepção, então, da Fundação Regional Integrada, com a sede da FURI em Santo Ângelo e com a constituição da reitoria da URI em Erechim. E nós 6 unidades, então, representando praticamente a metade norte e noroeste do Rio Grande do Sul. E nesse caminho, gurias, muitas mudanças vão acontecendo, né? Se a gente for olhar,
Hoje nós temos 33 anos como universidade, 56 como ensino superior, mas nós temos 15 mil pessoas que passam pelo nosso campus aqui de Frederico e vivenciam a sua graduação. E esses números, para nós, eles são extremamente relevantes porque a gente consegue enxergar muito desenvolvimento e muita inovação, porque o ensino superior ele te dá uma série de concepções e conhecimentos, né? E eu sempre gosto de salientar que as pesquisas, os estudos, principalmente os do censo, que mostram que nós estamos ainda num país em que a margem de pessoas que chegam ao ensino superior, ela está muito aquém das estatísticas. Nós somos muito privilegiados, porque mesmo do nosso jeito de ser, né, aqui no nosso estado, a gente consegue ainda se aproximar das famílias, consegue chegar através de um podcast, a gente conhece as pessoas, a gente conhece a região, a gente conhece o funcionamento dos municípios e a gente consegue falar sobre isso com as pessoas. É diferente de uma cidade como São Paulo, que dentro de um prédio você tem ali 10 mil pessoas que moram e que nem sempre você chama elas pelo nome. Então, nós somos muito privilegiados pela região onde a gente está, pelo nosso entorno e por reconhecer hoje onde estão os nossos egressos, que são pessoas extremamente protagonistas, lideranças que se apoiam muito na nossa instituição. Então, a gente tem cotidianos de pessoas que passaram por aqui e que vêm, que buscam parcerias, que trazem proposições. Então, nós seguimos uma relação mesmo com o egresso, uma relação frutífera, porque hoje ele recebe o nosso acadêmico, ele recebe o nosso pós-graduado, ele contrata, ele dá oportunidade. Então, você entra literalmente num círculo muito virtuoso. E nesses 30 anos como universidade, a gente precisou entender muito o que é você ser uma universidade que trabalha com ensino e com ensino de excelência, que você tenha a extensão e que você tenha a pesquisa, que é literalmente o que a gente chama de tripé. Quando a gente concebe a universidade, a gente tem que ter essas 3 questões muito claras. E hoje a gente tem um caminho muito forte na pós-graduação, lato e stricto sensu, um caminho extremamente promissor na internacionalização. Semana que vem, recebendo alguns, o nosso pessoal indo para as instituições conveniadas do mundo, não só da América Latina, né? A escola que agora, na temporada de férias, tinha 10 alunos no Canadá, alguns professores nossos vivendo internacionalização, alguns outros lá na França com as casas familiares. Alguns exemplos, né? Agora, o mês que vem uma delegação da Colômbia, da Colômbia. Então, assim, uma e outra, temos alguém dizendo as disciplinas do mestrado, doutorado que nós temos agora a possibilidade de fazer online, com professores conveniados a nós, que são professores que vêm dar aula em outras línguas. Então, em tempo real, o nosso aluno está com uma instituição conveniada trabalhando. Agora mesmo, em outubro, vai acontecer um evento em Foz do Iguaçu, organizado pelo nosso programa de pós-graduação, no qual nós já temos 6 países com delegações confirmadas. Países da América Central, da América Latina, países da Europa, da Ásia, que já confirmaram presença. Então, a gente exponencia muito essa ideia do conhecimento, né? E uma outra frente que a gente também desencadeou nesses 30 anos são os nossos serviços, né? A ponto de olharmos hoje para a nossa estrutura laboratorial, que presta serviços na área da saúde, na área das ciências agrárias, e tem toda uma região sendo atendida que talvez a gente possa não ter alunos, mas nós temos serviços. E nos últimos 5 anos, um planejamento de um reposicionamento da nossa escola de educação básica, que é essa que também começa aqui no prédio 6, está no 5, está no 4, está no 7, enfim, a escola que hoje nós reorganizamos toda essa estrutura, que é a primeira estrutura da URI, para receber desde os bebês até o ensino técnico. Então, nós estamos aí com 478 alunos matriculados. Você olha às vezes e você acha que alguém chegando com uma bolsa de livros, não, é um bebê conforto chegando com o bebezinho.
Então, a gente está muito feliz com esses resultados, com todas as nossas equipes, assim, cuidando disso, tendo maior carinho, maior zelo, maior responsabilidade, tá? Equipes extremamente competentes, porque hoje somos 300 colegas, para fazer com que a URI viva um pouco disso que eu falei, né, em todos os momentos, em tempo real, acontecendo tanto dentro quanto em algum lugar da nossa região ou em algum lugar do nosso país. Que legal. Eu acho que as pessoas que nos assistem ou nos ouvem, muitas vezes elas não têm dimensão do impacto que a universidade teve para a nossa região do Noroeste Gaúcho, né? Quando a gente fala de um raio de quilômetros, prof, de impacto, assim, de alunos, tem mais ou menos um cálculo do aluno mais distante que fez um curso aqui, tu lembra de cabeça, alguma coisa assim? Nós estamos falando de alunos da região, aqui no caso do nosso campus, né? Nós estamos na região noroeste, mas nós temos alunos praticamente chegando da metade sul do estado que vêm, porque vêm como referência da instituição. E alguns sabem que eles não podem se deslocar, porque nem sempre tu tem a questão da logística, então eles vêm e fixam residência aqui. E alguns, ao terminar o curso, inclusive, permanecem aqui com a gente. Isso é muito legal porque a gente aqui no Concha fala muito sobre inovação no interior, né, Leite? Uhum. E a gente não pode deixar de falar da história da URI, falar do desenvolvimento de Frederico Westphalen, de toda a região, porque foi a comunidade que se mobilizou, isso eu acho muito legal, né? Uma iniciativa que é uma universidade comunitária, então a comunidade se mobiliza, traz um ensino superior para cá, gera conhecimento, gera emprego, gera desenvolvimento. E esse pessoal que vem de fora é muito legal de ver, a gente que reside aqui em Frederico, né? A gente muitas vezes não faz ideia de quantas pessoas de vários países que vêm para cá para conhecer a universidade e conhece a região e conhece o município. Então é muito bacana de ver o quanto a universidade acaba sendo esse vetor de inovação, né? E como é que foi para vocês, assim, como está sendo para ti, quanto líder da URI, conduzir essa inovação agora que está na tua gestão? Como que você está pensando esse momento? Eu vou usar uma fala, Greta. Na semana passada, nós tínhamos em tempo real 2 ou 3 eventos acontecendo na URI, né? Em cada local aqui dos nossos setores. E na quinta pela manhã, numa reunião de avaliação de um dos eventos, o presidente da Emater dizia: eu vejo a URI como um ponto de conexão com todas as áreas e literalmente com todos os segmentos que a gente hoje consegue atingir. E nem sempre a gente consegue ter a dimensão do que significa isso, né? E, por outro lado, para sustentar tudo isso, tu precisa de pessoas que compreendam esse momento da instituição, que enxerguem a instituição de fato como esse vetor da inovação. Então, a gente sempre tem muito essa capacidade de aglutinação, sim, mas tu precisa ir fazendo um caminho de sempre conversar com as pessoas internas, de chamar, de avaliar, de fazer o planejamento exato do que aquela expectativa de uma atividade tem, porque tu sabes que tu estás movimentando vidas. Então, sempre que você se abre a isso, você tem um risco muito grande. Então, tu precisa trabalhar muito a comunicação das pessoas que estão aqui. Então, chama os envolvidos, planeja junto, mostra qual é o resultado que você quer, que o teu conveniado deseja, saiba ser maduro o suficiente para suportar algumas questões que vão acontecer no caminho, porque desafios estão postos, né? Você planeja de um jeito, mas pode acontecer de outro, e está tudo certo. Então, como é que a gente tem a capacidade de resolutividade disso ou daquilo em tempo mínimo, para que o público que esteja ali não perceba, porque quem está do lado de cá precisa dar conta. E eu vejo que eu acho que talvez o mais desafiador, Greta, do processo. Quando você tem em cadeia uma série de pessoas que estão contigo, mas fazer com que do grupo estratégico até o grupo operacional, tu tenhas a leitura de todo o processo. Então, assim, quando eu visito os setores, faço reuniões com os setores de diferentes segmentos, quando a gente alinha alguns processos, quando a gente diz, olha, colegas, nós estamos nessa situação, nós estamos nestas vivências, nós precisamos que vocês pensem este processo. Você também vai trazendo as pessoas, né? Você vai colocando elas dentro dessa cultura
que a URI possui. E nós vivemos hoje um grande desafio que é das pessoas permanecerem por mais tempo nas organizações. Porque nem sempre tu vais ter aqueles que construíram este lugar. Então, tu podes perder um pouco dessa cultura. E a comunidade, ela tem muito isso. Ela tem muito claro que quando ela bate na porta da URI, a URI vai atendê-la, né? Então, como é que você faz isso sem deixar de fazer o restante? Então, tu precisa que as pessoas enxerguem isso, que elas se motivem a fazer um ótimo atendimento, em trazer essa resposta. E, ao mesmo tempo, quando você dizer um não teremos como, ter muito a justificativa clara do porquê não podemos. Porque isso também passa uma transparência e a gente poder olhar para quem nos procura e dizer, olha, não podemos ir por aqui. Mas talvez eu abra, né, uma possibilidade para que aquela pessoa X ou aquela instituição que possa te ajudar, eu faça o caminho junto, para não deixar essa pessoa desatendida. Então, isso requer muito planejamento, muita organização, muita responsabilidade, e isso não é só da direção, né? Eu tenho 2 colegas de direção comigo, o professor Carlos, que cuida, então, de todo essa questão acadêmica, num trabalho muito forte com os nossos coordenadores de curso. Nós temos uma estrutura de trabalho que vai envolver, então, os nossos 15 cursos presenciais, e também os nossos 14 ou 15, porque às vezes a gente faz algumas remodelações dos nossos cursos que a gente oferece dentro do formato educação à distância ou educação semipresencial. Temos uma legislação nova, que agora está aí no limbo, porque no Brasil é assim, né? Você dorme com a certeza e acorda com a incerteza. Então, é uma legislação que tem um peso muito grande hoje, com a questão da formação, porque foi deliberadamente aberta uma possibilidade de oferta de ensino à distância. Mas esse ensino à distância, ele ficou tão distante que, primeiro, que as pessoas não aprendem, segundo, que elas têm um diploma, mas que ali no mundo do trabalho, alguns não querem, alguns empresários, algumas organizações não querem mais contratá-los, porque eles não sabem e não sabem fazer. Porque aquilo que eu falava antes, né? Existe um abismo de uma pessoa que cursa ensino superior e quem não cursa superior. Nós estamos falando de quem entende o que é ciência, entende o que é método. Estamos falando de um ser humano que desenvolve a argumentação. Estamos falando de uma pessoa que compreende o que são processos, que desenha alternativas e resolutividade. Estamos falando de uma pessoa que tem capacidade de leitura sistêmica, de uma pessoa que consegue enxergar muito além daquilo que é o seu espaço, que compreende criticamente o que é uma leitura de mundo, não só uma leitura da palavra, que entende que o ChatGPT vai ser um auxílio para a sua vida, mas que você precisa saber mais do que ele para compreender o que ele te ajuda e o que ele não te ajuda. Então, vem essas falas, inteligência. Vai sim ser uma transformação. Mas o que eu faço com ela? Então, eu preciso saber antes para depois ir lá criar o prompt e perguntar. Porque se eu não sei, eu vou aceitar qualquer coisa que vem. Então, é isso que o ensino superior faz com a nossa vida. E, às vezes, você precisa daquele professor 4 noites em sala. Às vezes, você precisa, sim, que ele entre lá naquela plataforma, que ele faça as atividades, que ele entre no sistema, mas ele precisa, na segunda-feira, voltar e tirar dúvida com quem está aqui. Então, tem algumas questões do mundo analógico e do mundo digital que a educação ainda, ela precisa fazer este caminho juntas. Então, nós estamos nesse momento da história em que a direção acadêmica, ela precisa cuidar de tudo isso. Por quê? Porque tu faz inovação, sim, tu inova nas metodologias, tu trazes um arcabouço de evidências teóricas, metodológicas e avaliativas de um contexto de onde vem esse nosso educando. Mas você precisa, ao final de 4 ou 5 anos, entregá-lo para o mundo com o maior nível de capacidade possível, sabendo que às vezes a gente recebe analfabetos funcionais, que estão vindo de diferentes realidades.
Então, é alguém que passou aí 12, 13 anos da sua vida sem ler, né? Sem ter capacidade de leitura de mundo. E quando eu falo leitura, eu falo de todas as áreas do conhecimento, né? Não tem muita profundidade. E em 4 anos, você tem o desafio de torná-lo um profissional da área e um ser de caráter para ser contratado pelas organizações da nossa região, do nosso país como um todo, né? Porque o nosso diploma, ele é para toda a esfera federativa. E, óbvio, tem uns que depois fazem um caminho e vão trabalhar em outros países. Então, nós temos o professor Carlos, que trabalha com os coordenadores nesta lógica. E temos também aí a pós-graduação, lato e stricto sensu, 360 horas. Temos os aperfeiçoamentos com 90 horas. E temos o mestrado e o doutorado em educação, que nós estamos com alguns convênios também, atendendo em torno de 200 alunos de diferentes regiões do nosso país. E um projeto muito significativo que a gente tem é de um mestrado também conveniado com o IBG, em Rondonópolis. Então, os alunos vêm para as aulas presenciais aqui nos janeiros. Os nossos professores vão semestralmente para lá dar aula. E a gente depois utiliza-se, né, das plataformas das aulas síncronas, dando aulas em tempo real em algumas disciplinas, que aí o aluno não precisa necessariamente estar aqui. E do outro lado, só para fechar essa parte, porque eu falo um pouquinho, né? Nós temos também comigo o professor Alzenir, que cuida então do segmento administrativo do campus, que nós temos desde o setor de manutenção até o setor de secretaria, que é mais 150 colegas, que são os nossos técnicos administrativos e de apoio, que trabalham toda a esfera administrativa do campus. E ali você tem, né, do 8 ao 80. Então, todas as situações, porque aqui a gente precisa ter o nosso técnico administrativo e de apoio ou o nosso estagiário como alguém que compreenda todos os nossos processos, porque nós estamos falando das vidas que contratam a URI para os seus projetos de vida. Então, o aluno chega na secretaria com a família e até, né, pensar na estrutura de sala de aula, de laboratório, pensar nos insumos para aprendizagem, pensar na manutenção do campus, pensar na estrutura de apoio, pensar nas tecnologias postas. Então, tudo aqui é muito planejado para que aconteça o aluno chegar e estar com a sala limpa, né, e o professor ensalado. Então, para isso, existe uma estrutura administrativa muito grande que dê suporte para que as aulas aconteçam. Sejam aulas presenciais, sejam aulas semipresenciais e sejam aulas no sistema online. Então, para isso, tem que ser tudo muito cadenciado. E quando tu tens os convênios, né, que são, assim, acho que uma grande conquista da URI, né, que os nossos espaços conveniados, que o aluno possa estar lá, possa monitorar, possa auxiliar, para que a gente também chegue lá na ponta, né, com alguns serviços e ajude as instituições também a atenderem a partir da nossa força de trabalho, do nosso estagiário. Então, assim, para que tudo isso aconteça, nós temos aí os chefes de setores que também fazem um trabalho junto aos coordenadores de curso, que cuidam das suas microequipes para que esses processos literalmente cheguem no operacional com total evidência e resolutividade. Muito legal, prof. E te escutando, né? Tu falaste antes sobre todo o planejamento, toda a organização interna que vocês têm. E me lembrei de algo que um grande parceiro nosso aqui do Concha, que é o Rafael Martins, do Clube Share de Porto Alegre, que trabalha com educação na área da comunicação, ele sempre fala de que adianta inovação, né, se nós não soubermos como aplicar ela, né? Como fazer com que a comunidade usufrua da inovação. E claro que muitas vezes quando se fala em inovação, as pessoas levam muito para o lado da tecnologia, mas a inovação é tudo aquilo que fazemos para melhorar algo nos nossos lugares. E tem algo que na tua fala que me faz pensar que é só a educação que consegue fazer isso, né? É só a educação que consegue colocar na prática, resolver esses problemas. E a URI tem esse ponto porque ela é regional, então ela consegue olhar para os problemas da região. Quer dizer, nós estamos no interior
e nós temos uma universidade que descentraliza Uhum. a educação, né? Porque, como tu bem disseste, a URI, enquanto fundação, tem 60 anos, como universidade 33 anos, eu tenho 36, então assim, eu me sinto uma jovenzinha, É, uma uma bebê. criança ainda. Então, é tão pouco tempo que nós temos Aham. a educação, o ensino superior no interior aqui, né? E Uhum. quantas pessoas já foram atendidas. Uhum. Como tu enxergas, assim, esses desafios ainda para frente, pensando nesse trabalho tão importante que é a educação, que vocês promovem e desenvolvem, que vocês praticam, Uhum. e como que a pesquisa e a extensão, elas entram nesse Uhum. ponto de pensar os problemas da região e poder auxiliar, porque na minha perspectiva, a pesquisa e a extensão dentro da universidade, elas servem para isso, né? Isso. Para ajudar a melhorar a vida das pessoas. São várias questões em uma, né, Leti? Mas eu não, né? O Manual de Oslo, que é uma das literaturas que trabalham sobre inovação, vai nos trazer que sim, inovação é você fazer as melhorias nos processos, nos objetos, para que as pessoas possam ser melhor atendidas naquilo que fazem, né? Eh, se eu, se eu tiver alguém aqui com uma mobilidade reduzida no ombro, eu posso tentar pensar numa melhoria para que essa cadeira ajude melhor essa pessoa. A cadeira já existe. Então, eu posso inovar um processo, eu posso inovar um objeto para que a usabilidade dele se torne melhor. E, por vezes, a palavra inovação ela fica muito longe dos nossos cotidianos. As pessoas acham que é só a empresa de tecnologia que faz. Mas a gente hoje entende muito mais do que isso, porque a inovação ela pode. O podcast Concha Acústica é uma inovação. Quantas pessoas desta área assistem, ouvem e alguns insights são retirados de uma conversa como essa nossa aqui. É uma conversa de pessoas que acreditam nesse mesmo propósito, que acreditam na mesma literatura, mas que lá. Mas isso eu posso fazer aqui. Então, não vai ser do mesmo jeito fazer aqui, mas traz uma experiência, melhora e leva para a tua realidade, faz os primeiros testes, faz um planejamento, insere e depois tu vais melhorando. Porque aí o teu grupo começa a enxergar que é possível e ele vai trazendo várias sugestões e melhorias que até você se surpreende, né? Quantos exemplos eu poderia falar daqui que a gente tem isso porque quando as pessoas entendem que elas são capazes, você abriu a caixa e a borboleta voou. E é isso que faz a educação. A educação ela tem que reconhecer que as pessoas podem aprender e fazer uso dessa aprendizagem. Fazer uso daquilo que é um conhecimento. Porque senão não teria sentido. Né? O desenvolvimento social ele acontece porque estão as pessoas envolvidas. Eu sempre digo, a pessoa, ela pode ser a melhor solução, como ela pode ser a pior solução. Tudo depende da forma como ela coloca, como ela vê e como ela impacta naquele micro espaço que ela está. Porque a nossa região é o micro espaço do mundo. Mas nós temos aqui muitas pessoas que precisam de nós. Então, eu vejo que a educação, ela traz esse novo olhar, porque nós estamos diante de um momento do mundo que tudo é transformado com muita rapidez. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Jorge Aldi, que é o superintendente de inovação da PUC, naquele novembro que antecedeu a pandemia. E eu lembro que eu reproduzi muito a frase dele, porque ele dizia assim: os próximos 3 anos vão mudar o que vocês fizeram nos últimos 30. E eu fiquei com aquilo. E aí voltei para casa, conversava com os colegas. Como eu sou de uma área de pesquisa que envolve educação e tecnologias, eu dizia assim para os alunos: vamos observar, porque os pesquisadores estão dizendo isso, né? E principalmente na área da inovação. O que é isso? De repente chega a pandemia. De repente nós tivemos que, em 24 horas, refazer processos de uma vida toda.
E alguns foram tão impactantes que não deixaram de existir. O estúdio que nós estamos aqui é uma prova disso. Nós aprendemos a nos comunicar por outros canais, que não são os presenciais, que não são os convencionais. E isso desafiou todos nós a buscarmos outras formas de chegar até o nosso público, seja do aluno, seja do cliente, né? Então, hoje, todos temos múltiplas plataformas. Precisamos desenvolver habilidades comunicacionais como nunca antes. Habilidades que talvez a gente nem soubesse que tinha. Eu lembro que as outras unidades me ligavam, porque eu tinha vindo de um ano que eu tinha terminado minha tese, e eu terminei minha tese, doutorado, mas assim, terminei porque tinha que terminar, fiz a minha conclusão, mas tem algo aqui que ainda, sabe assim, quando você não fecha com a cereja do bolo? E aí, naquele 2014, quando eu descobri o que era o ensino híbrido, porque depois eu terminei em janeiro, então lá por agosto, setembro, começou a circular aquele livro sobre ensino híbrido no Brasil. Eu disse, mas o que é isso? Quando eu li, eu disse, gente, é isso. Não é só o presencial, não é só o virtual. É o blended, é a mistura, é o melhor dos dois mundos que precisam dialogar. Quando eu entendi isso, acalmou meu espírito. Eu disse, gente, eu teria que defender agora, né? Porque agora que faz sentido aquilo que eu queria dizer, mas que eu não tinha nem aquela habilidade de nomenclatura, porque não existia isso na literatura. Então, eu tinha feito um grupo de estudos aqui na URI e a gente tinha, assim, alguns professores que a gente vivia uma espécie de híbrido, meio que silencioso, porque a gente não podia ainda falar abertamente o que a gente estava fazendo, porque nem a gente tinha um grupo assim, né? O César vai lembrar. A gente tinha um grupo que entendiam que tinha algo aí, que inquietavam a sala de aula. Então, a gente tinha uns 2, 3 professores de cada curso que vinham nessa lógica de vamos experienciar. E quando deu a virada de todo mundo ir para a tela, para a gente poder dar aula, aquele grupo, ele foi se enraizando e todo mundo ajudava todo mundo. E aí, as outras unidades me ligavam e diziam, Beth, como é que era isso aí, hein? Porque agora fazia sentido. Então, eu sempre digo, em que pese, né, todos os problemas sociais e de saúde que tivemos, eu digo assim, a pandemia nos mostrou que essa tecnologia, ela traz uma inovação independente do hardware. Ela traz uma inovação para que a gente melhore os nossos processos, tirando o que há de melhor da pessoa, formando a pessoa, trabalhando com ela, mostrando outras possibilidades, mostrando outros campos que até então a gente também não tinha, porque a metodologia de sala de aula, ela é muito analógica ainda. Nós precisamos dar esse passo. Hoje, nós temos um celular na mão. Nós filmamos, o que a gente menos faz é ligar para alguém e dizer, oi, tudo bem, como é que tu tá? Né? Então, assim, quando eu transfiro isso para a possibilidade de uma transposição didática, o meu aluno também pode aprender, porque ele já tem uma ambiência. Então, ele já vem com esta parte pronta e eu posso trazer esta parte que ele já sabe dentro de uma lógica de fazer uma transposição para a questão didática da aula, de como ele pode utilizar essas ferramentas para que ele aprenda. Então, tem tudo isso que me parece que a inovação, ela chega em todos os segmentos. Na área de vocês nem se fala, né? Hoje os jornais, eles são múltiplas plataformas, né? Hoje a gente tem a internet das coisas, que a gente consome tecnologia o tempo todo. Nós temos pessoas das idades mais intensas voltando para o mundo do trabalho, né? Vejam que nos países norte-americanos, 30% das organizações já contratam as pessoas 50 a mais. No Brasil, nós estamos falando de 3%. Então, o que isso nos aguça? A pensar que, como nós estamos num estado em que a faixa demográfica já mostra menor crescimento de população e maior envelhecimento, nós temos que pensar, quando a Greta se aposentar, se é que vai ter aposentadoria quando a Greta tiver idade, né? Mas quando a Leti, em tempos, chegar lá nos seus 62, 63, o que eu faço com o potencial intelectual de uma geração que vai poder ser centenária? Elas serão subutilizadas? Não. Elas podem voltar para o mundo do trabalho. Então, pensar uma segunda graduação, pensar numa reposição de carreira,
pensar em cursos de curta duração com habilitações que te mostrem, né, onde você pode atuar com toda a tua expertise, fazendo com que esse encontro das gerações, de fato, você busque o melhor do que cada uma delas tem para te mostrar. Então eu vejo assim que a nossa região, ela ainda está talvez engatinhando nesses projetos. Mas nós podemos ajudar as pessoas a pensarem melhor isso, né? Pensar que a casa asilar pode ter o pátio da escola junto, pensar que o vovô que está lá subutilizado, ele pode ser um contador de histórias e ocupar-se dessa sociedade que não adoece, mas de uma sociedade que pensa na vida, né? O meu esposo ficou 30 dias no Japão. E aí ele me mandava as fotos, ele mandava lá pro César umas tecnologias. E o dia que ele me mandou a foto dele treinando com uma senhora de 91 anos, eu fiquei morrendo de vergonha. Porque há 71 anos ela pratica judô. E ela, acho que ela não pensa em parar. E ela tem 91 anos. Daí tu olha para ela, tu diz assim, nossa, como uma pessoa. Então, assim, a longevidade, as pessoas que praticam atividade física, as pessoas que têm saúde mental. Nós temos uma geração de adolescentes que já estão ingerindo ansiolíticos. Porque é uma geração que muitas vezes ficou só olhando para a tela e não tem argumento para conversar com alguém. Então, essas preocupações também a inovação tem que trazer. Como é que a sociedade vai inovar para que a gente atenda a estas gerações que são diferentes, sim, mas não é porque são diferentes que a gente vai ser excludente. Então, nós temos que, como universidade, fazer essas reflexões, ajudar os nossos executivos municipais a virarem essa chave, porque eles são lideranças muito fortes. Dependendo da cabeça do gestor, você tem aquele município reposicionado. É como a URI. Eu preciso estar lendo, enxergando, vendo, chamando as pessoas e vamos lá, mesmo que eu sei que alguns não acreditem. Mas eu tenho que ter tudo isso na mesa, com todas as possíveis situações, para mostrar para o grupo, olha, é isso que está posto, vamos? É isso que está posto, não vamos? Então, nós temos um conselho de campus, que todos os meses a gente se reúne, e a gente toma decisões que envolvem as nossas questões muito atitudinais da instituição. Porque é isso que as pessoas esperam lá fora. Uma URI que se movimente. Porque é aquilo que a Greta comentava no início, né? Quando você tem uma universidade numa região, você tem uma região que vai. Porque é ela que está impulsionando, é ela que movimenta. Nós temos 4 de verdade aqui, que eu valorizo muito, além da nossa, incluindo as outras 3 instituições que são muito parceiras da URI. As outras de fundo de quintal, onde o aluno vem, olha para um computador, não tem um laboratório para fazer uma experiência, eu não considero ensino superior. Com todo o respeito àqueles que precisam, venham, conversem. Eu sempre digo, por que nós fomos para o EAD? Porque muitas vezes ali no EAD você tem aquele pai que tinha um sonho de fazer ensino superior, de cursar ensino superior. Mas ele destinou esse sonho ao filho dele, que está lá no presencial. Então a gente não pode ser seletivo. A gente tem que abrir tudo, né? Tudo aquilo que nós temos como possibilidade do ser humano enxergar fontes do seu desenvolvimento, porque junto consigo, ele nunca se desenvolve sozinho. Né? Lá na Concha Acústica, lá no escritório da Letícia, no escritório da Greta, a tua palavra ela é determinante para o teu grupo. O teu grupo vai olhar qualquer movimento que tu fizer. Se tu for por aqui, o grupo vai enxergar que é por aqui que tem que ir. Então, essa questão de você buscar a inovação vai sendo contagiante. Não tem como não ser. Ainda mais em tempos em que a inovação ela é uma necessidade de todas as organizações. Porque descobrir o teu nicho e investir, né, naquilo que é o teu métier, vai precisar muito de uma característica, de fato, que inova e que transforma. E as duas vão acontecendo concomitantes. Tu não sabe onde começa uma e onde termina a outra. Mas é uma questão que vai estar muito presente no cotidiano. E esse é um olhar muito bonito, né? De utilizar a inovação para ser mais humano, né? Uhum. Para humanizar dentro da universidade. E isso, Leti, agora saiu um documento, agora em agosto,
É um documento muito esperado sobre as competências da inteligência artificial para os docentes. É um documento criado pela Unesco, pelo Ministério da Educação. E o dia que saiu, assim, eu já mandei lá para o meu grupo de orientandos e disse: vamos ler. Isso aqui é base para os nossos estudos. E está claro, assim, no documento. Quanto mais inteligência artificial, mais humanidades. Porque isso aqui só vai funcionar se tiver um humano do lado de cá. E quem que é esse humano? Então, eu tenho que cuidar muito bem desse humano. Um humano que não pode perder o afeto. Um humano que não pode perder a importância do olhar. Um humano que não pode perder a sua comunicação, a sua sensibilidade. É esse humano que o mundo do trabalho está precisando muito. Um humano que se importe, sabe? Porque a máquina, ela vai estar aqui, mas ela não vai se importar. Ela não vai... mas nós vamos ter, né, os robôs, os humanoides. Sim, eles vão fazer movimentos, eles vão para as fábricas. Eles vão ser aquele chão ali de fazer mais em menor tempo. Que bom! Porque eu preciso que o humano tenha tempo para se importar, para conversar, para enxergar, porque é isso, Pensar para mais pensar inovação. mais. Acho que esse é o nosso desafio. Com certeza. Muitos insights, né, Leti? Eu Muitos. saio assim, olha, estou com uma sensação de que sei muito pouco quando eu falo com a Prof. Beth, é sempre assim. E se você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem um sonho de cursar, de ter uma profissão diferente, não importa quantos anos você tenha, a URI já está pensando nisso, tá? A nossa vida não termina aí numa carreira só, né, Prof? A gente pode Não. ter várias carreiras. E então a URI vai estar nesse futuro também. Daqui uns Isso aí. 30 anos a gente vai estar sentado aqui, de novo, falando sobre isso. Senhor. Mas vamos agradecer também a Soares & Co Contabilidade, contabilidade eficiente, personalizada, escritório contábil do Concha Acústica, também um apoiador desse episódio. Também está conosco o Virtual Telecom, né? Falamos em inovação e É. tecnologia. Sem internet, hoje nós praticamente não O mundo vivemos, né? para. E a Virtual Telecom tem conexão via rádio, fibra ótica, atende cidade interior, atende Criciúmal, Três Passos e inúmeras cidades da região. Então, fica a dica aí para quem precisa de internet. O arroba de todos os nossos parceiros e apoiadores está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Vamos agradecer a Prof, então, né? Vamos. Muito obrigada, Prof, por compartilhar tanto. Acho que nós poderíamos gravar mais uns 3 episódios só falando sobre essa questão da tecnologia, da educação e também do quanto a URI está permeando toda essa trajetória e todo esse futuro da nossa região do Noroeste Gaúcho. Muito obrigado por compartilhar com a gente, foi muito bom. Eu que agradeço, meninas. Já acabou? Olha só, eu tinha uma coleção de Podemos marcar Mas mais um episódio? Eu acho que vale, hein? Tem A gente muitos pode temas escolher um para tema. conversar. Eu até tenho outras pessoas para sugerir para vocês, porque assim, os nossos orientandos do mestrado e doutorado, eles são múltiplas temáticas, né? E eu vejo o quão isso ajuda as pessoas e as nossas comunidades. Porque isso que você falou, Leti, que a pesquisa e a extensão andam juntas, não existe você pesquisar, só levanta o problema, se você não levar até a comunidade as possíveis soluções. Então, toda pesquisa, ela precisa ser extensionada para que as pessoas que estão precisando, elas enxerguem isso, né? Eu lembro de uma das atividades, por exemplo, que a arquitetura realiza, que são os TADEDs, e que os nossos alunos vão lá na comunidade. E eles, com a leitura assim, o que o arquiteto tem que enxergar daqui? Não é porque aquela comunidade, ela é numa questão geográfica, que ela não é plana, que ela pode não ter, né, o acesso digno a uma residência pensada, com os cômodos, com algo que vá proteger aquela família e dar uma qualidade de domicílio àquela família. Então, quando o nosso aluno vai lá, faz o levantamento, faz as fotos, faz as medidas, volta e constrói aquele projeto de residência, ele tem o impacto de enxergar o lugar onde ele está. E é isso que faz a pesquisa e a extensão. Que você tem que chegar lá, você tem que ser a ponte. E eu acredito que as nossas organizações, elas são feitas disso, elas são motivadas por isso. E a universidade comunitária, que nasce de um apelo das pessoas daqui, ela tem isso na sua missão. Então, nós temos que
simplesmente cumprir a nossa missão de sermos regionais, integrados e que possamos desenvolver competências e habilidades para que as pessoas se tornem melhores pessoas e profissionais onde elas estiverem. Se a gente conseguir isso, o restante vem dentro de uma lógica de que o conhecimento ele é muito transformador. Porque se você aprende que o conhecimento, de fato, serve para este fim, você compreendeu tudo. Então, muito obrigada pela visita, gurias. Fiquei muito honrada, muito feliz com esse convite. Quando a Greta mandou a mensagem, eu pensei, que desafio, né? Porque a gente sabe que tem pessoas de diferentes lugares nos ouvindo, mas vocês sabem que nós estamos sempre de portas abertas. Vocês estavam aqui na condição de alunas um dia, de colegas um dia, Servidora, né? Técnica. e vocês têm a porta e as janelas sempre muito abertas para que a gente vá ecoando, né, esses saberes e esses sabores de viver dentro de uma universidade como a nossa. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, por nos permitir te ouvir, porque é sempre um prazer. E que a URI continue transformando vidas e transformando a realidade da nossa região. Muito Tá. obrigada. E agradecemos a todos que nos acompanharam nesse episódio, ao professor César, que está na técnica aí, e nos sigam nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Spotify, e acompanhem os episódios do Concha Acústica. Até mais! Até.